Como é que correu a reunião, 3 horas depois, que o Governo cedeu em algum dos pontos que vocês vieram cá a discutir? Aqui não era uma questão de cedência, era uma questão de senso e de resolver alguns problemas que não estavam devidamente clarificados. Portanto, o que estava nesta negociação suplementar, que nós requeremos em causa, não era rediscutir o modelo de avaliação. Nós pensamos que ele é suficientemente negativo para, no final do próximo ano, 2011, conforme está previsto, numa avaliação séria e rigorosa que seja feita aquilo que acontecerá nas escolas, quando ele entrar em vigor, ele possa ser então corrigido e percebendo-se definitivamente que este é um modelo que não é um modelo que serve para a avaliação dos professores. Agora, sendo ele, este modelo, que está no Estatuto de Carreira Docente, e portanto estamos a falar de regulamentação, havia um conjunto de aspectos que não estavam devidamente prevenidos, que não estavam devidamente acautelados e que poderiam acarretar prejuízo para os professores, nomeadamente o acesso a escalões que dependem de um requisito que é a observação de aulas que não dependia no regime anterior. Também a avaliação de professores contratados, mas que têm contrato em diversas escolas, isso também não estava claramente definido, e aspectos que têm a ver com a própria atribuição das classificações. Portanto, nós tínhamos um conjunto de preocupações, e estamos a falar de preocupações práticas e de aspectos que necessitavam de ficar clarificados ali para que depois não houvesse ainda mais confusão, não é? E nesse aspecto dizer que todas as preocupações que a FENPROF trouxe a esta negociação foram positivamente respondidas, o que quer dizer que terão consequência no próprio regulamento que vai sair, o que para nós é positivo, é para isso que nós pedimos a negociação suplementar, não foi, obviamente, só para conversarmos, porque para isso não vinhamos cá, não é? Então, e na prática, como é que ficam esses aspectos? Pronto, fica que, por exemplo, a chamada apreciação intercalar vai manter-se para todas as pessoas até final de 2010 e, portanto, significa que as pessoas que mudem de escalão, seja ele qual for, incluindo nos que têm a observação de aulas, vão ficar, portanto, possibilitados de progredir, portanto, sem qualquer tipo de constrangimento, e a partir de 2011 fica garantido que, embora essa apreciação intercalar já não esteja a vigorar, de qualquer das formas, é garantida aos professores, ao momento em que reúnem o requisito de tempo de serviço, a progressão. Portanto, não há nenhuma perda. Relativamente aos contratos, aquilo que vai acontecer, quem tem mais do que um contrato, é que fica a avaliação feita na primeira escola para a qual a contratação é feita, sendo que a partir daí depois se o professor, o segundo contrato, continuar quando acaba o primeiro, só o período remanescente é que será avaliado, porque isto é importante para a contagem do tempo de serviço também. Portanto, há aqui, estes seriam os aspectos assim mais relevantes. Depois há outros aspectos que também deveriam ser esclarecidos. Por exemplo, temos preocupação em relação à observação de aulas quanto a determinado tipo de funções de professores em que não há aulas formais, mas que os professores têm que poder também progredir aos escalões em que isso é obrigatório. Estou-me a lembrar, por exemplo, nos colegas que trabalham na intervenção precoce ou que trabalham nos cursos de educação e formação de adultos, em que não há propriamente aulas e, portanto, ficavam impedidos de progredir ou de ter acesso a algumas classificações por esse motivo. Portanto, também isso ficou acautelado e, portanto, iremos trabalhar numa solução precisamente para estes efeitos. E depois acabámos por discutir um conjunto de outras questões que, sendo de alguma forma conexas com a avaliação, por exemplo, questões da formação contínua, também preocupações em relação a isso, a aplicação do Estatuto da Carreira Docente e desta avaliação de desempenho, por exemplo, a professores que estão em ministérios que não o da Educação, por exemplo, no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça, no Ministério do Trabalho, portanto, trabalham em IPSS ou trabalham nos hospitais pediátricos, normalmente com crianças internadas, e que é também outro problema que não estava, outra situação que não estava acautelada. Ficámos também aqui com algum caminho já começado, que agora vamos prosseguir no sentido de resolver esses problemas. Portanto, eu diria que foi uma reunião útil, ainda bem que pedimos a negociação suplementar, porque, de facto, e foi isso que viemos cá fazer, há um conjunto de problemas que, neste âmbito da avaliação e depois, com consequência nas carreiras, podem ter uma solução positiva, e é isso que nós queremos. Conversámos sobre as questões do Estatuto do Aluno, aliás, já tínhamos tido uma reunião, não é? E que é para dia 28 deste mês que está prevista a discussão na Assembleia da República, portanto, há mais alguns aspectos que também quisemos abordar na reunião. Depois, também estivemos a conversar sobre as questões da formação contínua, como já disse, neste momento há situações completamente inaceitáveis do ponto de vista da organização do próprio regime a nível nacional. Por exemplo, há centros de formação que abrangem 2.000 e 3.000 professores e que há uma impossibilidade desses centros darem a resposta de formação contínua a tanta gente anualmente, e isto poderá trazer prejuízo para os colegas do ponto de vista da sua progressão na carreira. Portanto, estivemos também conversando um pouco sobre essa matéria.
E depois, fundamentalmente, estivemos a ver como é que a nível, por exemplo, da própria avaliação, e foi muito aí que a reunião se situou, poderá neste momento, desenvolver-se nas escolas e que instabilidade e que alguns tumultos é que ela pode causar. Nós estamos preocupados com isso. Mas dos aspectos que vieram cá vincar ao secretário de Estado, as sugestões foram acauteladas. Sim, das questões que nós trouxemos, sim. Portanto, foi o que lhe disse. Aquelas questões que nós queremos acautelar situações de pessoas, isso foi considerado na generalidade. Agora, há o próprio regime. Portanto, quando chegar ao momento de todos os professores numa escola pedirem a observação de aulas e de termos a escola inteira em observação de aulas. Quando chegar ao momento de, por exemplo, professores que têm exatamente a mesma classificação, mas devido às cotas que são aplicadas na função pública em geral, dizer a alguns deles que, bom, está bem, têm a mesma classificação, mas isto só dá para alguns e, portanto, estes não ficam e aqueles ficam com critérios que vamos ver quais são, não é? Portanto, quando se chegar a momentos desses, isto vai dar algum conflito, para não dizer bastante conflito. Também quisemos, e também conversámos, agora para terminar, que relativamente ao concurso de professores de contratação, para contratação que começa segunda-feira, portanto saiu hoje o aviso da República, e portanto também alguns aspectos práticos. Nós tínhamos tido já ontem uma reunião na Direção-Geral de Recursos Humanos para discutir a questão técnica e depois há aqui alguns aspectos práticos do próprio concurso e da candidatura dos professores que nós também quisemos discutir, debater, para podermos, pelo menos, que o concurso prevenir também eventuais sobressaltos e que o concurso decorra com normalidade, que é isso que todos queremos.